Bom dia, pessoal. Tudo bem? Oficialmente, vamos iniciar. Acho que vocês estão me ouvindo. O Bruno também está pronto, colocou ali a imagem funcionando. Sejam bem-vindos, mais um webinar aqui da Brasiliana Interrisc. Obrigada pela presença de todos. Hoje nós vamos falar sobre a importância de trabalhar com ferramenta, né? Obviamente, quando se fala em ferramenta, nós estamos falando de sistema, de software, abrangendo todo esse universo de governança, gestão de riscos e compliance, tá? De forma bem macro, né? A ideia, obviamente, assim, para quem não conhece, é fazer uma breve apresentação da Brasiliano, falar hoje o quanto o Interrisc, né, abrange esse mundo, governança, gestão de riscos e compliance, falar um pouquinho da importância das 3 linhas de defesa, da aderência de ter uma metodologia, um processo, né, aderente às melhores práticas, obviamente, e aí o Bruno vai entrar aqui apresentando para que vocês possam conhecer um pouco mais, né, os módulos do Interrisc. Hoje já estamos com 13 módulos, graças a Deus está crescendo cada vez mais o sistema, né? E nosso cliente dá muito feedback para a gente, isso é muito importante, a gente acompanha o mercado, então nosso objetivo é sempre estar aí acompanhando, se atualizando, tá? Então, rapidamente, para quem não me conhece, meu nome é Sandra, sou diretora aqui da Brasiliano Interrisc, né? Hoje, de forma direta, faço a implantação do software nos clientes e o devido acompanhamento, juntamente aí com o apoio do Bruno Machado. O Bruno Machado é nosso consultor sênior, atuando aqui tanto na parte técnica como comercial. Ele vai falar um pouquinho aqui com vocês, daqui a pouquinho eu passo a palavra para ele, tá? Essa apresentação será disponibilizada, vocês terão acesso, inclusive a gravação também do evento, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade, pode colocar aí, Sandra, tenho dúvida, não entendi, podem ficar à vontade, manda mensagem no chat que a gente vai respondendo aí para vocês. Hoje, a Brasiliana Interrisc, ela tem um propósito transformador muito grande, massivo, né, que é levar inteligência em riscos corporativos para o mundo. Quando fala levar inteligência em riscos, se fala integração, né? Se fala em quebrar algumas ilhas dentro da organização. Ou seja, o Interrisc, ele suporta qualquer disciplina de riscos e, ao mesmo tempo, faz com que uma área de risco ou auditoria tenha uma matriz integrada. E aí você começa a quebrar as ilhas, né? Então, essa perspectiva de transformação, né? Isso para a gente é muito, muito importante. Dentro desse conceito de transformação, entramos aí nesse universo de levar inteligência em riscos. A Brasiliano é uma empresa de software atrelada à consultoria e treinamento, tá? Então, 3 em 1 ou 2 em 1 que seja. Então, a gente vai desde a implantação do sistema, mas o nosso grande diferencial, nós estamos no mercado já há 30 anos, né? Então, a gente tem uma bagagem conceitual muito boa, né? Prática, não só conceito, mas prática também. Então, quando se fala da implementação do sistema, a gente oferta ao nosso cliente a consultoria e o treinamento integrado. Atuamos nesse universo como um todo, governança, riscos e compliance, isso é um ponto importante. O sistema, ele abrange esse universo como um todo. Então, por exemplo, né, vocês são de empresas de grande porte, né? Tem área de riscos, tem auditoria, tem o pessoal de governança. Então, os módulos, eles suportam atender essas diversas áreas e fazendo, né, e buscando essa sinergia como um todo aí dentro da organização. Dentro desse universo de gestão de riscos, quando eu falo inteligência em riscos, a nossa abrangência de trabalho é muito ampla. Então, a gente vai desde o risco estratégico, ao risco cibernético, ao risco de processo, ao risco de projeto, meio ambiente, até risco positivo. Aí vocês podem me perguntar, Sandra, mas tecnicamente, o que muda de uma disciplina para outra? Os critérios, as ferramentas de análise. Essa é a grande sacada, né? Nosso sistema, por exemplo, ele entende a particularidade de cada disciplina de risco, até porque existem aí as ISOs da vida, perfeito? Porém, ao mesmo tempo, consegue consolidar, integrar essas informações. Vou passar um vídeo aqui bem rapidinho, só tenho que habilitar o meu som aqui, senão vocês não vão ouvir, para vocês conhecerem um pouquinho mais nosso Interrisc, tá? Deixa eu só voltar aqui o compartilhamento.
Tenho que incluir o som aqui. Agora vocês vão conseguir visualizar e ouvir também, né? Um ponto importante, né? Tá sem o áudio, Sandra. Alguns conseguiram ouvir, outros falaram que não conseguiram ouvir, mas de qualquer forma eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês, tá? Ok. Quem não conseguiu ouvir, eu vou disponibilizar o link do vídeo para vocês. Então, hoje, o nosso sistema em si, ele atende às melhores práticas, seja uma ISO 31000, seja o COSO, seja a própria lei LGPD, seja um modelo de defesa das 3 linhas aí de defesa, um modelo de governança, né? Se a gente bater numa ISO, como vocês sabem, ela fala o que fazer, mas não fala o como fazer. Tem até 31010 que traz uma série de ferramentas. Então, o que a gente propõe dentro do nosso sistema? Obviamente, um sistema, mas aderente às melhores práticas, seja as ISOs da vida, porém com um processo estruturado. Então, se vocês pegarem a própria LGPD, o Bruno daqui a pouquinho vai falar sobre isso, né? Nós colocamos aqui no nosso sistema, desde o momento onde é possível identificar uma informação, se essa informação tem um dado pessoal ou um dado pessoal sensível, que tipo de sistema a gente tem, até gerar uma matriz de risco, tá? Então, nossa proposta, de forma geral, é sim estar aderente às melhores práticas, mas através de um processo estruturado, ok? Buscando levar o quê? Inteligência em gestão de riscos, buscando levar o quê? Valor para o cliente, tá? Onde ele consiga enxergar uma matriz e consiga fazer interpretação dos riscos mais críticos ou riscos mais massivos. Então, o sistema hoje pega esse universo todo, governança, riscos e compliance, e aí a gente atua com diversos profissionais, desde o pessoal de gestão de riscos, controle interno, prevenção de perdas, os auditores. Então, é bem amplo o sistema, vocês vão observar. Nosso sistema está na nuvem, o mundo partiu para a nuvem, não tem como fugir muito dessa regra, né? E aí, um ponto importante: a gente trabalha com locação, ou seja, o cliente paga um valor mensal, tá? E mais um ponto importante: a gente não trabalha com o conceito de licenças, então são licenças ilimitadas dentro do escopo, obviamente, fechado com o cliente, ok? Então, aqui tem alguns diferenciais aí do Interrisk. Então, o nosso sistema ele é único no mercado que permite o quê? Integrar as diversas disciplinas, ou seja, eu consigo atuar com risco no processo, risco estratégico, meio ambiente, integrar tudo isso dentro de uma única disciplina chamada gerencial, onde quem tem acesso, por exemplo, é uma área de gestão de riscos. Nosso sistema ele é único no mercado no sentido de fazer a interconectividade. O que é interconectividade? Buscar saber o seguinte: o que um risco influencia no outro, para que eu consiga ter a visão se esse risco for materializado, possivelmente ele vai gerar outros riscos. Então, a gente tem aqui uma ferramenta chamada matriz de impacto cruzado, casada com a matriz de risco. E aí a gente tem uma visão muito mais estratégica quando se fala em priorização. Nós temos aí o apetite ao risco, seja quantitativo ou qualitativo, também é único no mercado, filtra um grande volume de informações, automatiza ferramentas, diagrama de causa e efeito, SWOT, aí vem o que a 31010 fala para a gente constantemente, tem indicadores, faço acesso porque está na nuvem, obviamente eu tendo internet, eu consigo acessar a minha ferramenta com devido perfil de acesso, licença ilimitada. E detalhe, nós subimos uma atualização no sistema onde é possível fazer o fluxo do processo, mas a gente não quis simplesmente permitir um fluxo do processo, né? A gente quis atrelar lá o cadastro, registrar, né? O cadastro do fator de risco, do controle e mantendo o mesmo registro. Ou seja, quando eu faço uma análise situacional, quando eu penso em risco no processo e eu estou identificando fatores de riscos e controles, aquilo já gera um código, já gera uma bandeirinha vermelha para que tecnicamente eu consiga sustentar numa análise de risco. Então, a gente está sempre buscando aí inovar no mercado, né?
Ou seja, a nossa proposta é ter uma série de frameworks, mas colocar tudo isso dentro de uma única matriz de risco, para que a alta direção tenha uma visão integrada. Aqui é só o exemplo da matriz de impacto cruzado, onde eu consigo ter uma visão muito mais estratégica, enxergar riscos que potencializam outros riscos, por isso que eu falei que é único, né, no mercado. Aqui é a possibilidade de vocês enxergarem o apetite ao risco, seja quantitativo ou qualitativo. O qualitativo é com base na matriz de risco. Então, por exemplo, nós temos clientes que colocam assim na política de gestão de riscos: a minha empresa não aceita risco no quadrante vermelho, não aceita risco no quadrante laranja. Ou seja, o risco caiu no vermelho, no laranja, né? Brincando com vocês, o gestor pode espernear, chorar, mas tem que tratar. Ou até mesmo o quantitativo, que nada mais é do que a perda esperada, meu impacto financeiro versus a chance desse risco ser materializado. Então, nós temos também essa possibilidade. Sandra, mas aqui na minha empresa eu também faço o risco positivo. Que quando você fala em risco, só pensa em desgraça, né? Em coisa ruim. Mas também tem um lado bom do risco, né? Uma vez que esse risco positivamente ele é materializado, ele vai trazer uma série de benefícios para a sua instituição. É possível colocar o risco positivo? É possível e aplicar todo um framework estruturado para se fazer análise e avaliação dos riscos positivos, tá? Então, são 13 módulos. O Bruno vai falar um pouquinho aqui para vocês sobre os módulos. Ou seja, vai desde o módulo de gestão de riscos até o módulo de governança. Então, o sistema está crescendo cada vez mais, isso é um ponto importante, né? Um outro diferencial nosso, a área de desenvolvimento de TI é nossa, interna, isso facilita muito a comunicação, a agilidade. Então, às vezes o cliente pede um book, solicita um novo indicador, obviamente a gente estuda essa necessidade e já joga lá no colo da TI para estar programando. Então, esse feedback do cliente para a gente é muito importante. Temos um pezinho aí acadêmico, quebrando aí um paradigma no mercado, que quem sabe também ensina. Então, temos MBA, MBS, cursos de cyber, vários cursos e parceria com o SES. Ou seja, quem faz os cursos da Brasiliano também consegue obter uma série de certificações. Se quem tiver interesse, pode estar entrando no nosso site. O marketing de conteúdo pesado, vocês que conhecem a Brasiliano sabem o quanto a gente busca, né, aculturar o mercado. Isso para a gente é um ponto importantíssimo, né? Trazendo conceito, trazendo aderência às melhores práticas. Então, isso para a gente é uma condição sine qua non, é estratégico. E aqui alguns clientes da Brasiliano Interrisc, em diversos segmentos, construtoras, indústrias, área bancária. Então, a gente tem uma boa experiência aí de campo, né? E também, obviamente, esses clientes, seja de consultoria, a grande parte já virou cliente do software, e aí, nesse longo de 6 anos aí, praticamente, do Interrisc, conseguimos aí abranger mais clientes de software. E são algumas empresas que utilizam, né, o nosso software Interrisc, também em diversos segmentos. Ok? Nosso presidente é o Brasiliano, não vou ler o currículo, que é uma sopa de letrinhas, né? Mas é o fundador aí da Brasiliano, o idealizador do Interrisc aí como um todo. Ok? Só para vocês terem uma visibilidade rápida da Brasiliano. Falando de governança, foi assim que nós pensamos ao estruturar o Interrisc, né? Um dos modelos de governança que a gente tem é a chamada 3 linhas, ou 3 linhas de defesa. O que isso significa, né? Fazer com que cada caixinha dessa, seja a primeira linha, segunda linha, terceira linha, né? Esteja realizando o seu processo, de forma a proteger a empresa por camada. Então, na teoria, quem é responsável por identificar e analisar risco? A primeira linha. Por isso que quando a gente pensa em licença ilimitada, a gente já está pensando nesse modelo de governança. E aí vem um ponto importante, tem que mudar a cultura. Vira e mexe, a gente recebe, né, reporte de cliente, né, Bruno? Ah, mas a minha primeira linha não quer identificar risco. Aí vem a pergunta, cadê a política de gestão de riscos? Cadê papéis e responsabilidades? Porque se você pegar uma área de gestão de riscos, que normalmente é uma área enxuta, e querer identificar e analisar risco, primeiro, não vai ter velocidade. Segundo, ela não está no processo, no dia a dia. Não é ela que conhece o processo, não é ela que conhece os controles. Então, por mais que seja dolorosa a mudança de cultura, tem que mudar a cultura. Tem que fazer o gestor de risco ser dono do processo. Isso é um ponto importante. Então, a primeira linha são funções que gerenciam e são proprietários dos riscos, dos controles, dos processos chaves.
A segunda linha, que é uma área de riscos, obviamente ela vai o quê? Supervisionar a primeira linha, ela vai capacitar a primeira linha, ela vai escrever uma política de gestão de riscos e aprovar com a alta direção, ela vai desenhar um processo de gestão de riscos, que é uma metodologia, né, para poder identificar e analisar riscos, aprovar com a alta direção e fazer a primeira linha trabalhar. Então, a segunda linha são funções que supervisionam os riscos e são facilitadores. A terceira linha, como vocês sabem, é a auditoria interna aqui, que é literalmente uma função independente. Como que tem que rodar essa proteção em camada? Vamos pensar o seguinte, eu sou auditora, o Bruno aí é a área de gestão de riscos. Eu, como auditora, se pegar 3 linhas de defesa, o próprio modelo do IPPF, eu tenho que bater na porta do Bruno. Bruno, cadê o mapa de processos críticos? Cadê o mapa de riscos? A nossa política de gestão de riscos, o nosso processo. Primeiro que eu tenho que auditar se tudo que ele coloca no papel ocorre. Se aquela política realmente é operacional, se esse processo está aderente às melhores práticas. Com base nesse mapa de riscos e de controles que foi construído pela primeira linha, eu, auditora, vou testar o quê? Controle. E aí eu passo a ter foco. A ideia, de novo, é proteger a empresa por camada. Então, se a primeira linha falou que o controle dela é eficaz, eu vou como auditora e vocês sabem disso. A auditora vai com o dedo podre. Então é o seguinte, então tudo bem, você falou que esse controle é eficaz, aí eu faço um teste de controle muito mais estruturado. Então, trazendo isso para o Interrisco, o Interrisco, como se fala, trabalha com o conceito de licenças ilimitadas, justamente por isso, para fazer a primeira linha rodar, a segunda linha rodar, a terceira linha rodar. O nosso módulo de ABR, ele está integrado ao módulo de GRC, justamente para poder operacionalizar esse modelo de governança. Então, a auditoria vai receber todo esse insumo, todo esse fruto do módulo de gestão de riscos, o qual foi elaborado pela primeira linha, com a supervisão da segunda linha, e eu, auditora, vou testar controles. Se não rodar esse modelo de governança, pessoal, fazer a primeira linha entrar no processo, é uma grande miopia falar que a nossa empresa tem governança. Então, o que é governança? A gente não envolver as partes interessadas, obviamente, a auto-administração, conselho, não tem governança. Tá? Então, isso é um ponto importante. A segunda linha tem que fazer inteligência em riscos. Agora, ela só faz inteligência em riscos se a primeira linha trabalhar. Se a primeira linha identificar risco, analisar risco, fazer os planos de ação. Aí sim, a área de gestão de risco consegue consolidar tudo isso e reportar para a alta direção. Caso contrário, não tem como fazer inteligência em risco. Caso contrário, não tem como rodar o chamado modelo de governança. De novo, por mais doloroso que seja a mudança de cultura. Tem que dar o primeiro passo. É lindo a gente escrever na nossa política, né? Ou no nosso processo, que a gente tem governança, que a gente implementa 3 linhas de defesa, sendo que na prática isso não roda. Tá? Então, só para a gente poder ir pegar como referência e trazendo algumas experiências para vocês. Obviamente, a gente vai trabalhar com a função de prevenção, que é identificar risco, analisar risco, implementar controle. Porém, se o risco for materializado, eu tenho que saber o que fazer, desde uma resposta à emergência, crise até continuidade. Então, mais uma vez, o Interrisc tem um módulo de GCN, justamente para dar resposta ao risco. Tudo dentro de uma única plataforma. Então, quando a gente fala que nós temos 13 módulos, é uma plataforma integrada para fazer esse universo de governança, riscos e compliance andar. E, obviamente, ter um processo estruturado das melhores práticas. Então, quando a gente olha aqui um framework, um método brasiliano, por exemplo, a gente pensa, obviamente, em operacionalizar as 3 linhas de defesa e também está aderente o quê? A uma ISO, a um COSO, para saber o que é crítico, para ter uma matriz de risco, para identificar fator, avaliar risco inerente, risco residual. A nossa proposta é ter um processo estruturado, como início, meio e fim, com critérios, com metodologia, obviamente aderente o quê? Às melhores práticas. Então, hoje, se vocês me perguntarem, Sandra, o Interrisc está aderente às melhores práticas? Sim. E, adicionalmente a isso, a gente propõe um processo estruturado, para sair do acho que, penso que. Ok? Então, o Bruno ele vai entrar aqui com a gente agora, ele vai dar uma explanação aqui dos 13 módulos. Após a explanação dele, ele vai entrar um pouco aqui no Interrisc, nós só temos 1 hora para que vocês conheçam esse todo aí dos 13 módulos, né? Mas depois, quem tiver interesse, pode estar procurando a gente. Bruno, com você, tá?
Ótimo, vamos lá. Para o compartilhamento, eu compartilho aqui, tá? Ok, já parei o meu compartilhamento. Vou colocar o mudo aqui. Ótimo. Pessoal, estou compartilhando a tela aqui, tá? Acredito que logo já estará carregando para todos vocês. Bom dia para todo mundo aí, né? Acho que algumas pessoas aí já me conhecem, eu conheço. Para quem não me conhece, é um prazer aí estar falando com vocês, né? Eu sou Bruno aí, como a Sandra falou, sou consultor aí na Brasiliano Interrisc, já trabalho há um tempo nessa área aí de gestão de riscos, governança, compliance como um todo. Meu objetivo aqui com vocês, né? A gente tem pouquinho tempo, né? Eu vou tentar dar uma visão ampla, geral aí para vocês das principais funcionalidades, né? Trazendo para a prática do dia a dia como que cada módulo desse aqui pode auxiliar a operação da sua companhia. Vou entrar um pouquinho depois na ferramenta, mostrando um pouquinho aí as principais funcionalidades de alguns módulos, né? Não tem como a gente nesse tempo, né, falar de todos eles, né? Quem tiver interesse também depois em se aprofundar, ter uma apresentação mais específica de alguns módulos, aí a gente está à disposição para bater um papo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Sandra já falou bastante aí do módulo de gestão de riscos, né? O nosso módulo de gestão de riscos hoje, a gente atende as boas práticas aí de mercado, né? Está aderente a 31.000, COSO 1, COSO 2. Nos baseamos na ISO 31010 também para estabelecer as principais métricas, ferramentas que podem ser utilizadas quando a gente está fazendo, né, uma avaliação de risco, né? Então, ele é esse, né, um grande diferencial desse módulo, como já foi apontado, é poder trabalhar por disciplina, né, tipologia de risco, né? As empresas vivem esse mercado turbulento, um volume muito grande de informação, né? Risco cibernético que não se falava há uns anos atrás, agora está cada vez mais aí em evidência, né? A gente tem essas disciplinas, vou mostrar um pouquinho mais na ferramenta depois para vocês, né? A vantagem de trabalhar essa disciplina, né? Porque a maneira de mapear o risco, pessoal, é diferente, né? Eu vou mapear um risco no processo, um risco operacional, eu posso me basear num fluxograma, a gente vai mostrar um pouquinho isso, né? A maneira que eu vou mapear um risco cibernético, ela já é totalmente diferente, né? A maneira que eu vou mapear um risco de segurança patrimonial, risco de compliance, então a gente tem essa flexibilidade na ferramenta para possibilitar o cliente a se aprofundar nessas disciplinas, nessas tipologias, mas no final a gente vai ter uma integração, né? Eu tenho que olhar todas as disciplinas, dependendo do meu negócio, né? Eu vou ser impactado por algumas frentes de disciplinas de riscos, mas no final eu tenho que ter uma integração disso, senão a empresa vai viver ilhas, né? Ah, Bruno, minha empresa ainda não tem maturidade para trabalhar várias disciplinas, não tem problema, né? É importante a gente dar um primeiro passo. Eu posso iniciar por um risco no processo, um risco estratégico, e conforme eu vou avançando nessa maturidade, nessa compreensão dos riscos, eu posso ir trabalhando outras disciplinas, ok? O que a gente não pode é cada um fazer de um jeito, né? A gente tem que ter cada vez mais, quando a minha empresa tem uma área de gestão de riscos implementada, tem que ter esse guarda-chuva, né? Esse guarda-chuva representa muito a importância da área de risco. Ela tem que olhar todo esse escopo, né? Todos os escopos onde a gente é impactado. Para quê? Para fazer esse papel da segunda linha, como a Sandra falou, né? A segunda linha tem que municiar a alta gestão para tomada de decisão, tem que fazer análise, interpretação. Não posso ficar fazendo só o papel da primeira linha, senão eu fico muito operacional, não consigo levar inteligência em risco, né? Uma ferramenta, então, é importante isso. Eu tenho que integrar todas as disciplinas. Vou trabalhar esse escopo apartadamente, mas vou ter uma integração. Não posso viver o que ainda a gente vê hoje em dia, isso aqui, né? Área de segurança do trabalho vai lá, faz uma análise de risco, sobe de um jeito. Área de qualidade, área de meio ambiente, segurança, uma área de risco faz risco no processo, mas não tem essa integração. Aí cada um sobe uma matriz para alta gestão, a alta gestão não vai saber o que é certo e o que é errado. A gente tem que ter uma integração. Posso trabalhar universos distintos, mas seguindo um mesmo método, né? Uma mesma metodologia, mas vou ter critérios específicos e ferramentas específicas. Temos algumas telas aí da ferramenta, esse material vai ser compartilhado com vocês. Eu vou navegar um pouco nas ferramentas, né? O framework da 31.000, vocês conhecem, não adianta fazer análise de risco se eu não fizer monitoramento e análise crítica. E análise de risco é um PDCA, então eu tenho que monitorar, tenho que ter indicadores, KRIs aí que vão me dar aí a visibilidade realmente se eu estou evoluindo, se eu estou melhorando a análise de risco na linha do tempo aí dentro da companhia, né? Se as implementações, planos de ações estão sendo assertivos. Temos o módulo de auditoria, a Sandra já falou bastante aí dele também, né? É um módulo focado
para a auditoria interna, o time de terceira linha, fazer os testes de efetividade dos seus controles, né? A gente segue aí o modelo das 3 linhas, né? Como a gente falou, a auditoria com a visão da terceira linha deixa de ser uma auditoria mais de processo e passa a ser uma auditoria com olhar em risco. Por esse motivo, esse módulo ele é integrado, né? Quando o auditor selecionar lá um processo que ele vai auditar, o módulo de ABR já vai lá no GRC e vai municiar a auditoria com todas as principais informações aí das análises de riscos que foram feitas. Vai puxar um walkthrough, uma avaliação de controle, né? A auditoria, o que ela tem que fazer? Ela tem que validar as principais etapas que a área de risco realiza junto com a segunda linha, e também vai fazer o teste de efetividade dos controles aí com aplicação de amostra e toda essa visibilidade, e no final vai gerar suas recomendações aí para que as áreas se manifestem, né? Estruture um plano de ação e faça essa implementação, né? Frente a esses testes, esses controles que a auditoria apontar lá uma ineficácia. Ou pode ser também uma oportunidade de melhoria que a auditoria venha a balizar. Temos aí, né, algumas telas, as principais telas, né? É importante ter essa visão, como a gente falou, né? O auditor, nesse modo, ele não precisa ficar indo lá na área e pedindo informação, né? Se o papel da primeira linha e da segunda linha estiverem sendo feitos de maneira eficaz dentro do software, o próprio software já vai municiar a auditoria. Ela vai ter a visão dos controles, vai selecionar os controles, vai fazer todo o seu teste aí em cima dos controles chaves, vai aplicar aí as recomendações e os planos de ações e vai ter vários indicadores para monitorar também. Temos um módulo muito importante aí também, que é o módulo de gestão de não conformidade, né? Não conformidade, pessoal, são desvios, né, do dia a dia que eu posso ter, que se eu não tratar, isso pode virar um risco lá na frente para mim. Né? Há tempos atrás, quando a gente falava em não conformidade, o pessoal achava que era só direcionado para a qualidade, mas não é. Né? A gente tem várias frentes de trabalho dentro da empresa que podem ter vários desvios, né? Pode ser um desvio de um requisito normativo? Sim, mas podem ser estou contrariando uma regra, eu não estou atendendo uma situação, isso pode gerar uma não conformidade para mim. Né? Esse módulo, basicamente, ele vai me permitir o quê? Registrar uma não conformidade, anexar evidências do problema, né? Pode ser foto, pode ser documento. Vou direcionar uma pessoa para tratar. Hoje, a tratativa da não conformidade eu posso dar por meio de uma ação corretiva, por meio de um plano de ação. No final, uma terceira pessoa vai ser acionada também para fazer uma análise crítica, né? Eu tenho que avaliar se foi efetiva a tratativa, se não foi, eu posso reprovar, isso volta para a área, então ele faz todo esse acompanhamento, e o que é interessante dele, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, é que ele gera muito indicador de monitoramento para você estar acompanhando as não conformidades de respectivas áreas que você tem dentro da companhia. Né? Vou mostrar um pouquinho dos indicadores. Temos o módulo de continuidade de negócio, a Sandra já falou um pouquinho dele, né? A gente tem que olhar esse aspecto, né? É importante a gente saber que continuidade de negócio tem que estar junto com a área de risco, porque aquilo, o evento ocorreu, o que eu faço? Né? Então, esse módulo nosso, ele está muito aderente à ISO de continuidade, né? Ele possibilita você elaborar todo o sistema de continuidade de negócio da empresa, que principalmente envolve o quê? Envolve estabelecer todo um PCN, um plano de continuidade de negócio da companhia, e também registrar aí os meus protocolos de resposta à emergência, incidente, crise. Né? Vocês sabem, dependendo da proporção do evento, não quer dizer que eu sempre vou acionar um PCN. Pode ser que com uma resposta, uma crise, uma emergência, eu já consiga contornar a situação. Então, a gente consegue hoje, né, vou mostrar um pouquinho isso para vocês também, trabalhar essas duas frentes. Você vai poder registrar, né, todo o protocolo aí de incidência e estruturar todo um PCN que você venha estruturar dentro da companhia. As principais telas, né, o objetivo do módulo de continuidade é fazer o BIA, eu tenho que olhar para sistema, eu tenho que cruzar a informação entre processo e sistema, estabelecer cenários, estratégias que eu vou seguir, montar meus PCOs, né, vou estruturar tudo isso dentro do software. Temos o módulo de gestão de perda, né? A perda, pessoal, nada mais é do que o risco materializado, né? Então, esse módulo, ele é importante para que eu faça o quê? Para que eu faça análise e interpretação quando o risco se materializar, né? Sempre que o risco se materializar, vou poder registrar nesse módulo. Hoje, ele é um módulo que também atende aí, né? A gente tem alguns clientes da área de instituição financeira, que é regulamentada pelo Banco Central, né? Que tem que atender aí o registro, a análise de perdas operacionais, atendendo a 4557, a gente tem uma abertura para isso também. Né? E o meu objetivo básico aqui é isso, né? Aconteceu a ocorrência, materializou-se um risco, vou poder registrar aqui nesse módulo, fazer uma análise, é importante analisar a perda, né, que eu tive,
posso solicitar parecer das áreas onde o risco se materializou, vou fazer também aqui um processo investigativo, que a gente chama, que nada mais é do que identificar a causa raiz que potencializou a materialização do risco. E nesse momento, tem um ponto importante que esse módulo ele se integra com o GRC, para que eu faça uma análise crítica, né? E observe se a causa raiz que potencializou a materialização do meu risco, será que ela estava apontada lá na minha análise de risco? Se ela não tiver, pessoal, é um grande sinal que a minha análise de risco não está refletindo a realidade da companhia. Então, ele tem essa integração para você fazer esse comparativo e você vai poder aqui também estruturar plano de ação para buscar fazer com que aquela perda não se torne recorrente, vai gerar dashboards aí, indicadores para vocês. Algumas telas, né? A gente tem também um módulo hoje de demanda regulatória, né? Ele é um módulo aí focado para a companhia, muitas vezes a área de compliance da empresa fazer avaliação frente a requisitos normativos que são lançados, né? Ah, minha empresa é regulamentada por órgão regulador que sempre está lançando lei, norma, que eu preciso avaliar se eu preciso me enquadrar ou não. Esse módulo é para isso, né? Vou registrar essa demanda, posso envolver e devo envolver as partes interessadas da empresa para que elas deem um parecer, um direcionamento, se aquilo vai afetar um projeto, vai afetar o processo dela, né? Compliance tem que fundamentar um parecer técnico e chegar num consenso. Preciso me enquadrar essa demanda regulatória, vou poder estruturar um plano de ação aqui para atender essa situação, senão eu posso encerrar essa demanda também por ali. Ele pode ser usado tanto para questões externas como para questões internas também, né? Ah, tem uma política, alguma situação que está vencendo, preciso atualizar isso, vou poder fazer toda essa estruturação dentro desse módulo também. SRA, Self Risk Assessment, autoavaliação de risco, ele é um módulo que a gente desenvolveu aí também, que o foco dele principal é possibilitar eu trabalhar com checklists, e ele tem um direcionamento no quê? Eu avaliar nível de maturidade que eu tô, né? Frente a inúmeras situações eu posso trabalhar ele, né? Vou dar um exemplo. Ah, Bruno, a gente não faz ainda análise de risco cibernético, não temos maturidade para fazer uma análise estruturada de todos os riscos de cyber, mas eu queria entender como que está o nível de maturidade da minha empresa para questões cibernéticas. Posso utilizar o SRA, posso trabalhar um checklist direcionado para um NIST, que é uma boa prática americana, a própria ISO de segurança da informação. Vou pegar esse questionário, vou responder ele com as áreas envolvidas e vou chegar no final, vou ter um nível de maturidade que eu estou, né? Ele sempre vai dar um nível de maturidade desejado, que é onde eu gostaria de estar, né? Provavelmente está 100% em todas as situações, e ele vai gerar o nível de maturidade atual. Estou muito abaixo do nível que eu gostaria de estar, a ferramenta vai me mostrar isso e eu vou poder trabalhar na frente o quê? Frente às perguntas não conformes que eu tenho. E aí eu vou poder estruturar um plano de ação ali para aquelas perguntas não conformes, implemento essas melhorias e de tempo em tempo eu vou rodando novos assessments aí para ir avaliando na linha do tempo se eu estou melhorando esse nível de maturidade. Posso trabalhar com checklist dentro do módulo de risco também? Posso, mas aí eu vou trabalhar um checklist onde que ele vai estar amarrado a uma análise de risco que eu vou realizar. Algumas telas, né? Temos um outro módulo aí que é bem interessante, né? Que é o módulo de apontamento de auditoria. Esse módulo, ele é bem distinto do módulo 2, que é o módulo de ABR que a gente falou, né? Qual que é o foco desse módulo, pessoal? Né? Provavelmente, né, a maioria das empresas tem uma auditoria independente que vai lá realizar um trabalho, uma auditoria de qualidade, uma auditoria de um órgão regulador, né, mais caracterizada por uma auditoria externa, por exemplo. Né? O que eles fazem? Eles chegam na empresa, vão realizar todo o trabalho deles, identificar as situações, no final eles entregam um relatório, geralmente grande, né? Com vários apontamentos que o que eu tenho que fazer? Tenho que sair correndo atrás das áreas, literalmente. Vou ter que pedir plano de ação, um retorno para aqueles apontamentos, e geralmente a gente faz isso como? Faz isso manualmente. Coloca isso numa planilha, fica disparando e-mail manualmente, pode ser que se perca em algumas situações, né? Esse módulo ele foi construído justamente para fazer essa gestão. É o módulo que ele parte do apontamento, né? Eu recebi esse relatório com vários apontamentos de uma auditoria, eu vou registrar os apontamentos nesse módulo, vou direcionar já para a área responsável ou para mais de uma área, eu posso mandar também. Essa área vai ter um prazo e vai me devolver com a ação que ela vai estar falando, né? Um plano de ação que ela está apontando que ela vai fazer para atender aquele apontamento. Vou dar um crivo se eu concordo com aquela situação, né? E a área vai implementar, vai anexar as evidências, vai correr todo o período dela do plano de ação. No final, vou fazer uma análise crítica para ver se eu concordo com o encerramento daquele apontamento, mas você vai ter tudo isso integrado dentro da ferramenta.
Módulo de cenários prospectivos, né? Esse módulo, ele é um módulo mais estratégico que a gente tem, né? O meu objetivo no módulo de cenários prospectivos é avaliar o quê? As incertezas críticas que eu posso ter, né? Eu tenho que prospectar eventos aí que venham a acontecer que podem impactar o meu negócio, a minha empresa. Pode ser positivo, pode ser negativo. Geralmente são eventos mais relacionados aí com questões políticas, econômicas, mas que muitas vezes a gente não prospecta essa situação e muitas vezes a gente é pego de surpresa, né? Então, o objetivo desse módulo é justamente ter essa situação. Eu vou estabelecer cenários, vou fazer todo, né? Tem todo ferramentas que a gente utiliza aqui, método Delphi, matriz de impacto cruzado. Vou chegar no final e vou ter uma visibilidade muito clara desses cenários e vou poder fazer o que a gente chama de modelagem de cenários, para que eu possa visualizar quais são os cenários mais propensos a acontecerem na minha empresa, menos prováveis de acontecer, e vou buscar me antecipar a esses eventos. Não posso ser pego de surpresa. Módulo de segurança pública, né? Esse módulo ele tem um olhar mais direcionado aí para time de segurança patrimonial, empresarial aí das companhias, né? Ele também tem uma junção de framework com o módulo de cenários prospectivos, análise de risco, e está direcionado a isso, né? Time de segurança, né? Tem uma empresa com várias filiais espalhadas no Brasil, preciso avaliar o nível de criminalidade que eu tenho em determinadas regiões, eu posso me utilizar desse módulo. Eu vou conseguir fazer análises das regiões, vou conseguir registrar dados aqui, né, fazer uma compilação de dados referente a roubo, furto que eu possa ter nos locais, e o sistema começa a gerar vários indicadores para eu ponderar quais são os locais em que eu preciso me preocupar mais e quais são os locais que eu tenho um certo nível de não tão alto aí relativo a questões de criminalidade e segurança como um todo. Ele vai gerar vários indicadores para eu estar monitorando. LGPD, né, é um tema que está muito em evidência, né? Se der tempo, vou mostrar um pouquinho ele para vocês na tela também. Né? Como a Sandra já falou um pouquinho antes, ele é um módulo, né, que ele permite basicamente o quê? Primeiro eu vou fazer esse diagnóstico, né, que muitas empresas já fizeram, mas fizeram em planilha. E LGPD, pessoal, é como análise de risco, é um PDCA. Ela começa, mas nunca termina. Eu tenho que estar rodando isso sempre, né, dentro da companhia. Então, ele é um módulo que vai me permitir, primeiro, fazer todo esse diagnóstico, identificar os dados, se é dado sensível ou não, né, quem se utiliza desse dado, se o dado é usado, transferido, compartilhado, eliminado dentro das áreas, faço todo o ciclo de vida do dado e depois eu faço o DPIA, né, que a lei fala que é basicamente essa análise de impacto. Vou fazer uma análise de risco e vou identificar os principais riscos que eu tenho aí em LGPD. ESG, né, é o módulo aí que a gente lançou recentemente, né? Vocês sabem que é um tema que está muito em evidência, né? Hoje um investidor para investir numa empresa, ele vai sempre olhar como que a empresa está, se a empresa atende o quê? Os pilares da ESG, que está relacionado a meio ambiente, social e governança. Então, ele é um módulo que vai me permitir, primeiro, eu tenho que fazer um diagnóstico, né, pessoal? Saber, será, porque né, não adianta eu falar que eu tenho ESG, eu tenho que ter esse diagnóstico e ver se realmente eu estou atendendo esses pilares. Então, ele vai me permitir, primeiro, fazer um diagnóstico, saber como eu estou frente a esses pilares e depois, claro, que eu tenho que identificar os riscos que eu tenho relativo a esses pilares aí da ESG. O módulo aí mais recente que a gente tem, que é o módulo de governança que a gente apontou para vocês, né? É um módulo que está mais direcionado à gestão de ata, né? Minha empresa tem conselho fiscal, deliberativo, diretoria executiva que sempre está fazendo reunião. Daquelas reuniões, pessoal, sempre sai várias demandas que a gente também acaba controlando isso sempre numa planilha manualmente. Então, ele é um módulo que me permite hoje fazer o registro da ata diretamente na ferramenta, já extrair daquela ata as demandas que eu tenho que fazer e elaborar os planos de ações diretamente dentro desse módulo. E aí vai para a área, né, o responsável daquela demanda vai ter que implementar todo esse plano de ação frente às atas de reunião e depois eu faço uma análise crítica também para encerrar ou não aquele apontamento e sempre numa reunião aí eu consigo demonstrar, né, dos pontos que tivemos aí de uma reunião, quais já estão implementados, quais não estão, é justamente fazer esse controle dessas demandas que a gente tem aí dentro do dia a dia das reuniões aí da governança, da alta gestão como um todo da companhia. Ok? Pessoal, muito... Pode falar, obrigada. Ô, Bruno, enquanto você compartilha a tela do sistema, deixa eu só alinhar alguns pontos aí importantes também, reforçando, né? Sandra, eu estou iniciando gestão de riscos, né? Eu não quero os 13 módulos. Perfeito, a gente começa de repente por risco no processo,
ou risco de segurança, depende da sua necessidade. Nossa, Sandra, vamos começar pelo módulo de não conformidade. Eu acho algo mais, entre aspas, mais fácil. É possível também, né? Que vocês têm que adquirir os 13 módulos, não é esse o objetivo, mas vocês entenderem o quanto a ferramenta, obviamente, cresceu, né? Está crescendo. E aí, como vocês sabem, né? As empresas têm lá uma pessoa de riscos, tem uma pessoa de auditoria, tem uma pessoa de compliance, tem uma pessoa de governança, tem um jurídico que, de repente, cuida do LGPD. Fato é, a gente consegue atender todos esses públicos dentro de uma plataforma integrada. Né? Ao invés de criar um módulo para LGPD, um módulo para gestão de riscos, né? Então, uma outra pessoa vai controlar a demanda regulatória em outro módulo. Então, se vocês observarem, o Interrisc, ele suporta, né, e atende todas essas particularidades, mas sempre focado em quê? Obviamente, aderência às melhores práticas, em conceito, em ferramenta, em critérios, né, que é um ponto importante que a gente sempre gosta de ressaltar. Mas, de novo, né, a ideia é para vocês terem uma visibilidade aí dos módulos. Bruno, você mostra um pouco do Interrisc para eles, a carinha do sistema, como que está hoje? Tá bom, vamos lá. Vou mostrar rapidinho aqui, porque eu falo bastante, mas a gente já está perto do encerramento, tá, pessoal? Vamos lá. Então, vou logar aqui. O nosso software, a Sandra já falou, roda na nuvem, né? Como ele roda na nuvem, preciso estar no navegador. Hoje tem a opção de fazer autenticação externa também, se a gestão de acesso da companhia for via AD. Loguei no software, né? O sistema sempre vai me solicitar que eu selecione qual módulo eu vou trabalhar. Claro que para o cliente sempre vai aparecer os módulos conforme a sua contratação. Vou navegar rapidamente em alguns dos principais módulos aqui para mostrar um pouquinho a carinha para vocês. Selecionei o módulo de risco, né? O sistema vai pedir que eu selecione uma disciplina também. Aqui no meu caso, está aparecendo todas as disciplinas. Para o cliente, vai aparecer a disciplina que ele desejar. Vou selecionar a disciplina de processo, né? É o risco operacional, né? Qualquer área de risco geralmente vai mapear o risco no processo, entender as vulnerabilidades que a gente tem no processo. Vou selecionar esse aqui. Selecionei aqui a parte de processo. Deixa eu só colocar no maior nível aqui para mostrar um pouquinho esse indicador aqui para vocês. Loguei no software, pessoal, o software já abriu um dashboard para mim, né? Eu vou ter um dashboard de plano de ação, né, para o módulo de risco aqui, para que eu possa saber como que está os planos de ações meus, aquilo que a gente falou lá atrás. Não adianta fazer uma análise de risco se não implementar a melhoria. Meu objetivo é reduzir minha exposição ao risco. Então, esse dashboard, hoje aqui eu estou vendo para mim, né, para o meu perfil, né, eu sou responsável de uma área, quais são os planos de ações que eu tenho em andamento, a área de risco vai ver isso aqui integrado, vai ver todos os planos de ações da companhia, então eu vou conseguir já bater o olho, saber se o plano de ação está em dia ou está atrasado, onde eu sou responsável, aprovador, vou ter um detalhamento maior do status desses planos, se eles estão aguardando alguma situação, se eles estão em andamento, se eles ainda nem sequer foram iniciados. E embaixo vou ter uma visão analítica, para que eu possa ver, né? Eu tenho um plano de ação sob minha responsabilidade em vários processos da empresa, mas eu vou ver num dashboard isso aqui tudo concentrado, com todos os detalhamentos. Se eu clico aqui no botãozinho de detalhe, eu vou saber qual é o plano de ação, qual que é o fator de risco que está sendo tratado aqui nessa situação, se já tem evidência, se a área implementou já mensagens de acompanhamento do que está sendo executado. Então, eu consigo, nesse painel, ter essa visão, né? Esse painel para uma área mais gerencial, que não navega na ferramenta, é interessante, porque você consegue ter esse monitoramento e saber muito bem como está o plano de ação da companhia. A navegação no software para qualquer módulo vai se dar nessa lateral, né? A gente tem aí toda a parte de cadastro, segurança, né? Vocês vão poder criar inúmeros perfis de acesso. A ferramenta é bem ampla no que tange perfil de acesso, cadastro de colaboradores, né? Tem todo um treinamento também para o administrador do software. Sempre eu vou ter que selecionar um segmento na ferramenta, né? Esse segmento ele é único, qualquer módulo que eu trabalhe eu enxergo a mesma estrutura. Isso aqui é 100% parametrizável, né? Pode ser nessa estrutura de organograma que vocês estão vendo, né? Bruna, eu tenho 3 empresas aqui num grupo, preciso separar a visão de cada empresa, mas quando eu quiser ver todo o conglomerado, eu vou conseguir? Sim, a gente tem clientes que trabalham assim, né? Vai ter a empresa 1, a estrutura da empresa 1, empresa 2, estrutura da empresa 2. O segmento tem 2 papéis importantes. Um é separar as informações e o outro é o perfil de acesso. Né? O Bruno é lá da área de licitação, eu consigo no perfil estabelecer que ele só vai acessar licitação e não vai acessar outra pasta, por exemplo. Sempre que eu selecionar aí um determinado segmento, uma diretoria, uma área, eu vou selecionar os objetos de estudos, né?
Hoje o software me permite trabalhar com uma visão por processo, já que a gente está nessa disciplina, o importante é eu fazer uma análise dos processos, vou ter os macroprocessos e os processos que eu vou estar trabalhando. Selecionei um determinado processo, pessoal, a gente tem aqui o framework, né? Vocês que são da área de risco sabem que esse framework é o framework da 31, né? Com várias ferramentas que eu posso utilizar, muitos já conhecem a ferramenta, né? Vou mostrar aqui algumas funcionalidades interessantes, né? Como o fluxograma que a Sandra falou. Hoje o nosso software permite eu, na análise situacional, criar, né? Montar um fluxograma, não preciso mais fazer num Visage, eu posso fazer diretamente na ferramenta. Ah, Bruno, a gente já adota uma outra ferramenta? Não tem problema, você pode desenhar na outra ferramenta e anexar como documento. Vai poder fazer o que aqui também no fluxo? Se você fizer no software, é interessante, porque a gente segue o BPMN, né, as boas práticas aí de mapeamento, e você vai conseguir, como a Sandra falou antes, né, colocar as tuas red flags aí, as bandeirinhas vermelhas, onde que estão os fatores de riscos, em quais atividades eu tenho o fator de risco que pode se materializar e aonde que estão os pontos de controle, né? E ele puxa exatamente a codificação do software, para você ter esse amarramento. Na hora que você emitir um relatório, você vai poder imprimir também o fluxograma do teu processo. Né? E aí, pessoal, a gente tem, né, seguindo as boas práticas, né, vou listar, né, a gente trabalha com diagrama de causa e efeito, né, porque o meu objetivo, se eu for fazer uma análise de risco estruturada, eu preciso conhecer o risco, mas eu preciso conhecer a causa, eu tenho que saber as causas que potencializam a materialização do risco. Eu não trato o risco, eu trato a causa. Então é importante eu trabalhar assim. Ah, Bruno, a gente ainda não tem uma maturidade em risco aqui, mas eu entendo que isso é importante. Eu posso começar só listando o risco e avaliando ele? É possível, a ferramenta permite eu pular algumas etapas. A gente defende muito conceito e metodologia no mercado, então a gente sempre alerta o cliente que quando você não disseca o risco como a norma solicita, pode ser que lá no final eu não consiga entender e compreender a dimensão e o tamanho do meu risco, mas é possível. Hoje o software também faz uma análise SWOT, né, para se eu estiver trabalhando com o fator, eu enxergar as principais causas que eu tenho, as mais críticas, e vou trabalhar com risco inerente. Vocês sabem, é avaliar o risco puro. No risco residual, vou fazer um walkthrough, vou avaliar os controles que eu tenho, né? E baseado nos controles, eu vou aplicar o meu risco residual. Né? Hoje, critérios de probabilidade de impacto no software são totalmente parametrizáveis, né? Vou balizar escalas de probabilidade, vou balizar escalas de impacto, né? Que podem ser outros critérios, e o meu objetivo é ter uma matriz de risco. Eu tenho que chegar numa matriz de risco e saber a criticidade dos riscos que eu possuo. O gestor da área sempre vai poder aprovar a matriz, você consegue guardar um histórico das matrizes para ir comparando, como que estava a matriz do contas a pagar em 2020, como que ela está agora. Você vai conseguir gerar comparativos e montar o plano de ação, né, pessoal? Eu tenho que ter uma resposta ao risco, eu tenho que estruturar um plano de ação. O sistema hoje faz todo o workflow, é possível parametrizar e cobranças automáticas aí de plano de ação. Vou trabalhar em inúmeras disciplinas e no final eu tenho que trabalhar uma gerencial. Quero ver uma matriz de risco consolidada de toda a minha empresa, pessoal, eu vou, né, selecionar uma disciplina gerencial que, como a gente já falou bastante anteriormente, integra os dados. Então, eu quero uma matriz aqui de toda a companhia, estou gerando uma matriz aqui com 276 riscos da minha empresa. Se eu for com o mouse, eu visualizo, consigo explodir a informação para visualizar todos os riscos. Né? Aqui embaixo, consigo aplicar vários filtros. Observe que nessa matriz tem risco da disciplina de processo, segurança da informação, segurança do trabalho, né? Tem N disciplinas integradas aqui. É aquilo que a gente falou, não posso viver ilha. Cada um vai trabalhar o seu universo, mas eu tenho que ter uma integração. Vou ter uma reunião, uma discussão com uma diretoria administrativa, ó, em menos de um segundo, eu saio dos 276 riscos e já estou nos 33 riscos da minha diretoria. Então, você começa a ter inteligência, integração e velocidade na geração de dados. Vamos olhar um pouquinho aqui o módulo de continuidade de negócio. Deixa eu selecionar aqui a continuidade. Estou no módulo de continuidade, né? Vocês veem que o sistema flui rapidamente, né? A gente se utiliza do BIA, né? Não mostrei no módulo de GRC, mas o meu objetivo é trabalhar o BIA, né? Para eu ter foco, priorização dos processos que eu vou auditar. Hoje, o módulo de risco ele é integrado com o de continuidade, então, uma vez que eu realize um BIA lá, ele vai puxar o BIA automaticamente para cá, né? Eu tenho, né, para PCN que olhar os processos críticos que eu tenho, é eles que eu preciso me preocupar em restabelecer. Né, o software vai me permitir também avaliar a criticidade dos sistemas que eu possuo.
né? E quando eu for avaliar o sistema, eu vou amarrar, eu vou cruzar, né? Ah, eu tenho o SAP na minha empresa, eu tenho que saber quais são os processos que o SAP segura. Eu tenho que correlacionar o sistema com o processo. A ferramenta vai permitir isso, vai me permitir ter uma matriz de sistema, né? Vou trabalhar, eu tenho que olhar cenários de descontinuidade, né? Então, hoje o nosso software permite eu trabalhar com cenários. Deixa eu só selecionar aqui a pastinha onde a gente tem o case. Né? Ah, eu tenho um cenário de impossibilidade de acessar minha empresa, eu tenho que enxergar o cenário e quais são os riscos que potencializam a materialização desse cenário. Para depois eu fazer uma análise do cenário, vou ter uma matriz de cenário, para eu saber dos cenários que eu possuo, quais são os mais críticos, e aí eu vou trabalhar na estratégia. Uma vez que eu conheço os cenários de maior criticidade, tenho que trabalhar nas estratégias e depois elaborar os meus PCOs, meus procedimentos operacionais, né? Que é o que, quem, quando e como, né? Como que vai ser o detalhamento dessa estratégia. Então, a ferramenta me permite seguir tudo isso e, no final, registrar aqui os testes, né? A gente tem que fazer teste operacional, teste de mesa frente a essa situação. Além disso, né, a gente tem aqui no software também a situação, como eu falei, eu posso registrar também os meus protocolos de emergência e crise, por exemplo. Né? Vou selecionar uma outra pastinha aqui para mostrar para vocês. Então, né, eu vou fazer o quê? Né? O módulo de registrar os protocolos é aquilo, né, pessoal? O protocolo é o que eu tenho que fazer num possível cenário. Então, eu vou poder também prospectar cenários que eu venha a ter, né? Aqui são exemplos, uma contaminação de um produto, uma manifestação, são cenários que, teoricamente, eu vou acionar primeiro um protocolo de emergência e crise. Então, ele vai me permitir montar o cenário, estabelecer a política, estabelecer o próprio protocolo de resposta que eu vou seguir, né? Então, é uma funcionalidade que eu vou registrar todo um protocolo aqui, né? Hoje você pode trabalhar no 3W1H, no método Canvas aqui, porque na hora que você imprime, já sai bem detalhado e bem visual, né? O protocolo de emergência ou crise, ele tem que ser visual para que as pessoas saibam rapidamente o que elas têm que fazer. Permite até anexar um fluxograma, né? Tem empresa que prefere montar um fluxograma aí das etapas, o que cada área tem que fazer. Então, ele vai te permitir, basicamente, fazer isso. Temos o módulo de continuidade de gestão de não conformidade também, né? É um módulo que ele vai me permitir registrar os desvios. Selecionar rapidamente aqui para vocês. É um módulo que hoje me permite também registrar conformidades, né? Vou fazer uma inspeção, não vou ficar apontando só o lado negativo, vou apontar o lado positivo quando a área estiver inconforme com todas as situações, eu posso registrar as conformidades, né? A não conformidade hoje aqui, eu vou registrar a não conformidade. A tratativa, como eu falei lá atrás, ela vai poder ser feita por meio de uma ação corretiva, ou se é uma situação mais complexa de se tratar, eu vou poder montar um plano de ação, estruturar um 5W2H para tratar as minhas não conformidades. Ele é um módulo que, como eu comentei anteriormente, gera muito indicador, gera muitos gráficos, né, que você vai poder monitorar. Então, se eu vim aqui, né, na parte de indicadores, primeiramente, né, vou filtrar aqui com vocês, ó, você vai ter uma gama grande de indicadores, né? Quero ver mês a mês quais são as não conformidades que eu tenho, sua respectiva criticidade, quero acompanhar quem são os responsáveis das áreas que estão tendo maiores não conformidades. Você tem uma gama grande de indicadores, todos esses indicadores saem no relatório, né? A gente desenvolveu também um dashboard interessante aqui, gerencial, né, para que eu possa estar apresentando, vou ter uma reunião aí, né, e quero apresentar algumas situações, tem um dash aqui bem interessante nesse módulo, que você consegue demonstrar em tela todas, né, das tuas não conformidades por criticidade, o status, né, tem todo um detalhamento. Esse gráfico, ele é intuitivo no sentido de, né, eu vou clicar aqui na montagem de torre, ele já redireciona todos os gráficos para essa visão. Então, você começa a ter uma inteligência bem interessante aqui em indicador nesse módulo, e você vai conseguir ter esse monitoramento geral aí de toda a companhia. E vai conseguir gerar relatórios, emitir relatórios. Temos o LGPD aqui para mostrar um pouquinho para vocês a cara do módulo de LGPD, que é uma situação, né, que hoje não tem como, a gente precisa estar atendendo. Ele é um módulo, como a gente falou, pessoal, que primeiro ele vai te permitir fazer o inventário, né? Eu tenho que identificar os dados. Então, eu posso fazer por área, posso fazer por processo, isso vai depender da companhia.
Né? Aqui um exemplo, né? Peguei o RH, quais são os documentos que eu tenho no RH, vou apontar se é controlador, operador, se tem dado sensível ou não, ele vai estabelecer, posso parametrizar uma regra de retenção do documento, sempre depois eu tenho que identificar o documento, né? E a identificação vai consistir nisso, né? Ah, quais são os dados que eu tenho, né? Quais são os sistemas, né, onde esse dado passa, quem são as pessoas que acessam esse dado, né? Qual é o ciclo do dado lá no RH, né? Se ele é coletado, processado, como eu falei, as bases legais, né? Que você sempre tem que apontar, você vai conseguir direcionar as bases legais aqui também. Vai poder também, né, responder aí o inventário da área, né? Ah, na coleta, então eu vou pegar a coleta para o ASO, vou colocar os níveis de tratamento, tudo isso aqui é parametrizado, é possível parametrizar um questionário, já vou identificar as vulnerabilidades, que são os problemas que eu tenho quando eu estou fazendo esse inventário, esse ciclo. Vou poder apontar também possíveis controles que eu possuo e depois, pessoal, que eu fizer todo o inventário do dado, né, eu vou fazer uma análise de risco, que vai seguir muito o método do GRC e no final eu vou ter uma matriz de risco do LGPD. Então, eu sei que eu tenho coleta excessiva de dado, acesso não autorizado a dado, você vai ter uma matriz também aí direcionada para os teus riscos de LGPD. Sandra, deu para dar uma visão aí um pouco dos principais módulos, até pelo nosso tempo? Perfeito. Pessoal, vocês têm alguma dúvida aqui? Já vamos fechar. Se aqui alguém tem alguma dúvida, quiser colocar aí no chat, fique à vontade. Muitos perguntam assim, né, Sandra, mas quais são as fases para implantação, né? Em quanto tempo a gente consegue implantar o Interrisk, né? Obviamente, a gente vai muito da velocidade do cliente, sem dúvida nenhuma. Mas fato é, obviamente, dependendo do escopo a ser contratado, eu consigo fazer em 15 dias, no máximo, em 20 dias, tá? Então, vai muito do escopo. De forma geral, coloquei para vocês aqui 5 grandes fases. Uma vez que o cliente fecha o contrato com a gente, eu tenho que abrir uma base. Obviamente, cada cliente tem uma base. Conforme a gente comentou, o sistema está na nuvem. Nós vamos parametrizar essa base a 4, 6 mãos com o cliente. Quando eu falo parametrizar, é montar aquela estrutura organizacional, qual que é o perfil de acesso, quem são os usuários, quais são os critérios e avaliação de riscos. Tem cliente que já falou assim, Sandra, já tem muita informação em planilha. Eu não quero imputar um a um, né? Não quero fazer um a um. Vocês conseguem dar uma carga no sistema? Sim. Então, a gente tem uma planilha máscara, a gente vai pegar essas informações do cliente, colocar na planilha máscara e dar uma carga no sistema. E aí, obviamente, o cliente não vai começar do zero. Vamos fazer normalmente a gente faz o treinamento do administrador do sistema, que é a pessoa que vai estar no dia a dia cadastrando o usuário, liberando perfil de acesso, e treinamento do módulo contratado. Quando eu falo treinamento, pessoal, não é só treinamento de como colocar o input do dado, é conceito também. Então, faz parte do nosso escopo dar o treinamento, ferramenta e conceito. Por isso que a gente fala que é 3 em 1, né? Software, consultoria e treinamento, ok? O sistema está na nuvem, licenças são ilimitadas, acho importante a gente frisar isso. É possível integrar com AD, né, que é o sistema de gestão de acessos, até para evitar manutenção de cadastro de usuário, retrabalho. Existe um suporte nosso, um helpdesk, um suporte tanto técnico da ferramenta. Ah, a gente deu treinamento, mas esqueceu de cadastro o risco. É só ligar aqui que a gente vai estar recapitulando, né? Para isso que serve o suporte. E também suporte de conceito. Ah, Sandra, o que é o mesmo BIA? Qual que é a aplicação do BIA? Como a gente pode trazer isso para a realidade da nossa empresa? Aí vem a nossa experiência em compartilhar isso com vocês. E alguns clientes acabam solicitando uma assessoria aí durante um tempo maior, né? Não só o sistema, a gente tem cliente que pega uma assessoria mensal, 6 meses, 12 meses, para que a gente consiga andar a 4, 6 mãos no primeiro momento, depois eles vão desapegar e tocar o sistema sozinho. Mas, de forma bem macro, nós temos 5 grandes fases para poder implementar o sistema. Então, é bem tranquilo, não é nada complexo, né? Vantagens, a questão do preço, né? Um diferencial muito grande nosso, o suporte, a questão de estar aderente às melhores práticas, essa experiência nossa de 30 anos, trazer isso para a ferramenta é um ponto importante aqui. E, obviamente, a proposta é vocês saírem brincando com vocês do SAP, né? Sistema Avançado de Planilha, onde vocês têm uma ferramenta, onde seja possível, além de vocês ter a inteligência, ter a questão da integração, ter a questão da velocidade, mas ter o que é a rastreabilidade das informações.
quem faz o quê, quem pode inserir, quem pode deletar, tá? Então, é uma informação que está ali no sistema. O Silvio perguntou, qual seria o período que vamos levar para implantar esse processo de gestão em uma empresa que ainda não tem esse setor na empresa? Boa pergunta, Silvio. Então, normalmente, nossa recomendação, né, vai muito do... Vou pegar a gestão de riscos como um todo, tá? Sandra, a gente não tem nada. Vamos começar por risco no processo? Vamos começar porque é algo mais simples, é uma linguagem mais comum interna, né? Então, é um primeiro passo. E aí vem a importância de a gente ter o sistema e capacitar a primeira linha para estar fazendo isso, tá? No primeiro momento, recomenda-se trabalhar com os processos críticos, que se você pegar a empresa como um todo, isso pode demandar 6 meses, 12 meses, é muita velocidade, né? Mas se você focar em processos críticos, você já consegue enxugar isso para 3 meses. Mas, de novo, tudo depende da velocidade do cliente. Ah, Sandra, eu não sou gestão de riscos, eu cuido da segurança empresarial / patrimonial. Vamos começar por ali? Vamos começar. E esse tempo, obviamente, reduz, tá? Aí eu tô falando implantar, mas implantar não só no sentido do software, tá? Mas no sentido da construção dessa informação com a primeira linha. Respondi, Silvio. Qualquer dúvida, pode ficar à vontade. Não sei se eu me fiz clara aí para você. E para todos também, tá? Eu vi que temos clientes já aqui do Interrisk, né? Ah, Sandra, eu já sou cliente do Interrisk, gostei do módulo de governança. Vamos trabalhar em cima desse assunto? Vamos trabalhar, é bem tranquilo também. Ok? Respondi, né, Silvio? Então, vai muito da estrutura, da velocidade. O sistema em si, Silvio, se você falar assim, Sandra, quero só o sistema. É muito rápido. Eu ligo para a TI, abro uma base, a gente faz uma reunião, parametrizo, agendamos o treinamento, ok. Aí, brincando com você, a bola, no bom sentido, vai ficar com você. Não, Sandra, mas nossa empresa não tem cultura ainda. O que eu quero? Que a Brasiliano ande a 4, 6 mãos com a nossa área de risco e com a primeira linha. Aí sim, vai pegando em processos críticos para esse tempo que eu te falei aí, no mínimo 3 meses. Depende da velocidade da sua empresa. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Mais alguma pergunta? Opa, que bom, Silvio. Obrigada aí pelo apoio de sempre. Dúvidas? César está por aí. Vi que o doutor César está por aí, o Edil está por aí. Tranquilos? É isso, pessoal. Mais uma vez aí agradeço a participação de todos. Qualquer dúvida, Sandra quer entender um pouco mais, vamos marcar uma apresentação. Tanto eu como o Bruno, a gente vai estar conduzindo esse assunto com vocês. Inclusive tem nosso celular, tem o telefone corporativo da Brasiliano, os e-mails. E ressaltando que esse material também será disponibilizado para vocês. Ok? Obrigado, pessoal, aí pela participação. Tudo bem? É isso, gente. Então, vou fechar o nosso evento aqui. Mais uma vez, obrigada aí pela participação de todos. Bruno, obrigada, viu? Tá joia. Obrigada. Até logo, gente. Sucesso.